Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, nesse calorão. Hoje é dia 25 de setembro, bom início de semana a todos. Parabéns para você, São Paulino, tricolor paulista, São Paulina, campeão da Copa do Brasil. E o papo de hoje, pessoal, vai falar sobre uma campeã de 2023, no quesito dividendos, evolução dos dividendos e também rentabilidade, não tá mal não. Vamos falar sobre Alupar. Então o papo do vídeo de hoje, e você já pode decidir aí se interessa ficar comigo até o final ou não, vai ser os fundamentos da Alupar. Um pouquinho também, eu vou colocar aqui setor de transmissão, sua parte de geração de energia também, e a performance de utilidade pública no ano, especificamente em setembro, tá? Depois a gente vai mudar um pouquinho aqui dos seus ativos de geração e transmissão para segmentação de receita, onde ela faz mais dinheiro. Dívida, da dívida a gente pula aqui para o filme. Do filme a gente vai falar sobre múltiplos fundamentalistas, preço justo de Graham, dividendos por ação, preço teto, bateu ou não o CDI, e aí vamos para a Alup 3, Alup 4 e Alup 11. Lembrando que a Alup 11, pessoal, é a única líquida, tá? Então, para investidor de longo prazo, você quer aumentar ali, ter uma posição grande no ativo, vale a pena a Alup 11, certo? Sem mais delongas, pessoal, a gente vai para o disclaimer. Do disclaimer, eu convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Deixa um comentário também sobre o microfone, tá? Porque eu estou utilizando aqui um monte de ventilador, porque tá um calor insuportável e Brunão não tem aqui a destreza de um ar-condicionado próximo da Serra do Japi aqui de Jundiorque. Então deixe um comentário aí se o microfone tá ruim, tá bom, tá médio, vocês estão ouvindo barulhinho, ou ele tá pipocando porque tem o bloqueador de ruído. Enfim, deixe o seu comentário, pessoal, sobre o microfone. Bom, olhando aqui para o mapa de calor, eu estou utilizando muito essa arte aqui em diversos vídeos com temas diferentes. Hoje não vai ser diferente. Pessoal, vou começar a utilizar ele da seguinte maneira. Nos últimos 12 meses, o setor de utilidade pública foi muito bem. A despeito do que eu imaginava, pessoal, nós entramos em 2022 com um juros real super alto, ou seja, juros inabaláveis em 13,75 e inflação cedendo. Então o juros real aumentando, porque o juros se manteve e a inflação de 12 meses PCA cedeu. Pois bem, mesmo nessa dinâmica de CDI forte, Selic estável e inflação caindo, pessoal, nós ainda tivemos algumas protagonistas de prima. Desde o primeiro semestre, a Engie foi muito bem, a Equatorial foi muito bem, a CPFL foi muito bem, ou seja, o setor de energia elétrica, especificamente de energia elétrica dentro de utilidade pública, foi muito bem, a despeito de um macro não muito favorável, o que queimou minha língua. Foram poucas as ações, Taesa deu uma cedidinha ali, né, uma outra ação deu uma cedida, mas boa parte teve uma performance boa, melhor do que o macro sugeria. A partir de março, nós tivemos ali a Selic tendo manutenção dos 13,75, porém a curva de juros fechou e muito, tá, a partir ali da apresentação do arcabouço fiscal. Nesse momento, apesar da Selic não tenha sido cortado naquele momento, e a inflação continua cedendo, e o juro real, então, não cedeu, só aumentou, a partir daquele momento, mesmo com o juro real ainda subindo, nós tivemos a utilidade pública respondendo bem, e a Bolsa como um todo respondendo bem, por causa da expectativa de juros ter caído e caído bastante. A partir dali, então, volta-se a ter um estigma melhor para a utilidade pública. Porém, contudo, entretanto, ainda com a Selic estável em 13,75, que só foi ser cortada em agosto, pessoal, eu falei para vocês que na meiuca desse ano aqui, eu gostaria de estar vendido, ou pelo menos aportar menos ali nas empresas de utilidade pública, na expectativa que elas cedessem pelo menos 5% a 10%. Algumas cederam, foi o caso da Taesa, outras não. Tá? E foi o caso aqui da Alupar. Certo? Então, a utilidade pública está bem no ano e está muito bem em setembro, pessoal. O que muda em setembro para agosto? O que vai mudar de outubro para agosto e tudo o que aconteceu pré-agosto desde março de 2021? Tá? O que vai mudar é o macro. Nós vamos ter o oposto agora. Nós vamos ter, provavelmente, a inflação subindo ou estabilizando e os juros sendo cortados. Talvez não, em um dia ou outro, a curva de juros feche. A curva de juros está empinando, está abrindo agora por causa dos juros nos Estados Unidos, por causa do orçamento, por causa do fiscal brasileiro, muitos nuances aí de curtíssimo prazo que movem a curva de juros. Mas no macro, no frigir dos ovos, na captação de dívida, no custo da dívida, pessoal, nós temos Selic contratada para baixo em mais uma reunião esse ano
e ela já caiu 1% em relação a agosto. Enquanto que a inflação não está cedendo, ela está estabilizando e no acumulado de 12 meses já está subindo, né? Então, esse macro agora é favorável para a utilidade pública. E aí caímos na Alupar, que é uma transmissora, né? 80, acho que 70%, 80%, a gente vai ver no próximo slide aí, da sua receita vem daqui. Ela que recentemente diminuiu muito o seu CAPEX, os seus investimentos, porque amadureceu ali alguns dos seus ciclos, tá? E alguns dos seus projetos, então, viraram EBITDA, deixaram de ser somente CAPEX. E ela vê, então, inclusive, um aumento de dividendos nos últimos 12 a 24 meses, devido a esse ciclo de investimento versus operacional, tá? É uma companhia que não tem participação somente no Brasil, tá? Em geração especificamente, tem lá uma concessão na Colômbia, tá? Essa concessão na Colômbia é especial, tá? Porque é vitalícia, é perpétua, beleza? E aqui na própria apresentação da companhia, temos todas as concessões e os seus fins programados, tá? 2030 é um ano, 2031, 2030 são anos específicos e muito especiais para a companhia, tá? É bom a gente ficar de olho, mas durante a década dos 2020, tá? No quesito transmissão, que é a sua principal fonte de receita, não há ali grandes vencimentos. Legal, pessoal? Não há grandes vencimentos, então, para 2020 até 30, ou seja, o ciclo importante da companhia de dividendos, de previsibilidade. Tá? Quando a gente vai para as concessões em geração, tá? Nós temos também o ano de 2020 e de 2030, ou seja, a década 20 e 30, muito, vamos dizer assim, sem protagonismo. Ela só vai começar a vencer as concessões, tá? A partir de 2040, 46 para ser específico. Tá? Então a empresa vai conseguir fazer essa exploração tranquila e não tem grandes projetos de investimento. Tá? Tem ali 3 em geração, tá? Estão em implementação, mas a curva de CAPEX está bem pequena e a sua posição, a sua geração na Colômbia e também, se eu não me engano, no Peru, tá? São concessões vitalícias, que é o Morro Azul e a La Virgem. Beleza, pessoal? Então é uma companhia diferente. Acompanhar o seu resultado não é fácil, porque tem muitas controladas, ela é quase que uma holding, tá? Na parte de transmissão, é muita participação e pouca aquisição de 100%. Tá? Então tem participação de 50%, de 30%, de 60%. É uma empresa difícil, por isso que eu sempre olho consolidado ali, mas confesso, né, não é fácil. Os indexadores são sempre GPM e IPCA, clássicos na transmissão, tá? Sem dúvida nenhuma. A gente sempre vai estar de olho. E a mesma coisa se aplica para a geração. Então é uma companhia que vai muito bem, obrigado, minha opinião, pessoal, assim como o setor, a partir de agosto de 2023, com o corte de juros e a certa estabilização, e até a depender do economista, achar que a gente vai ganhar um pouquinho de inflação devido aí aos preços controlados, né, pelo governo, um deles sendo combustível, porque teve reajuste da Petrobras. Ela que tem 84% da sua receita, pessoal, em transmissão, geração é 13,6%. Então, é uma transmissora, mas que tem geração também. A sua dívida, pessoal, é bem distribuída. A gente vai olhar para uma dívida em IPCA, 48,7%, ou seja, na sua receita conservadora. Vai ter 32,4% em CDI. Tá? E esse CDI fechou muito a partir de março já. Então, de março até agora, pessoal, até aproximadamente a primeira quinzena de setembro, o CDI só fechou. A curva de juros só fechou, o que fez com que a dívida dela fosse diminuindo, mas óbvio, o pré-fixado também diminuiu. Então, o refinanciamento das empresas agora podem, de repente, optar mais por pré-fixado, taxa fixa, do que por CDI. As empresas vão lutar para isso. Moeda estrangeira, porque tem negócios fora do país, né? Colômbia e Peru. Então, aqui não é um super a exposição ao dólar, por exemplo, pessoal. Não. Certo? É mais porque as posições que ela tem no Peru e também na Colômbia. Então veja uma empresa defensiva, sem dúvida nenhuma, que o ciclo entre investimento e operacional, pessoal, está mais favorável para o operacional. Como que a gente percebe isso? A gente percebe isso na DRE, onde 2021, sem dúvida nenhuma, foi o ano espetáculo, né? CDI é 2% e inflação subindo loucamente. Então ela aumentou as receitas aqui, gerando caixa. Porém, em 2022, pessoal, foi o oposto. Ela perdeu margem, teve dificuldade aqui em manter a lucratividade, viu o IPCA ceder e o CDI subir, e mesmo assim ela aumentou o fluxo de caixa livre. Conseguiu manter e até aumentar
no último trimestre, por exemplo, aumentou para 538 milhões, tá? O seu FCL CAPEX. Por quê? O CAPEX diminuiu, seu investimento diminuiu. Então a empresa está gerando caixa e não tem grandes investimentos ali programados, não participou e não venceu nenhum grande leilão esse ano, logo, dividendos. Tá? É a continha, dividendos. Preço-lucro de 11 vezes, dividend yield quase batendo Barça ali de 5,71. Preço justo de Graham, pessoal, R$ 37,12, ou uma margem de segurança de 27% aproximadamente. E os dividendos, então, fazendo o sorriso do Coringa aqui, né? Subindo. Esse ano aqui já foram pagos R$ 1,56. Ano passado foi R$ 1,23. Tá? E ano passado, inclusive, ela distribuiu em novembro, ela teve data corte, tá? Somente em maio, somente em abril. É isso, pessoal. Então esse ano aqui a Alupar fechou, ela pagou em novembro em 2022. Já em 2023, ela deve ter fechado a R$ 1,56, batendo as estimativas aí da maioria dos analistas, né? Então, R$ 1,56, o preço teto dela atual, e ela não deve distribuir mais esse ano, R$ 1,56, põe 6% aí do Barça, R$ 26. Hoje, a Alup 11 está sendo negociada a R$ 29,38. Então, tá um pouquinho mais cara, R$ 3, R$ 4 mais cara, mas é um dividendo que aumentou e você, muito provavelmente, acionista da Alup 11, que na minha opinião é a única que vale a pena caso você seja de longo prazo, porque você pode realmente ter liquidez D+2 tranquilamente a preço de book, as outras duas não têm liquidez. Você tem ali R$ 1,56, tá? E um dividendo que aumentou em relação ao ano passado, mesmo com o primeiro semestre sendo desafiador para o setor. Bateu o CDI, pessoal, bateu, e bate agora com certa tranquilidade. De 2013 para cá, IPO 210%, tirando dividendos, e o CDI subiu 147%. Agora, migrando para análise técnica, pessoal, eu vou falar a Alup 3. Como eu estou copo meio cheio para a companhia, 8,36 é o suporte, é o desconto para esse trimestre, para esse ano, e os alvos estão em 12,46, 15,68. Essa é a Alup 3, tá? A Alup 4, os descontos estão em 8,48, 8,23, tá? E se você copo meio vazio, vamos falar aí de 7,15, 6,83. E o alvo de curtíssimo prazo já foi tocado, pessoal, 10,65. Então eu replico esse alvo, 10,65, sendo alvo de curtíssimo prazo, mas com uma tendência de alta, você também pode especular que a Alup vai fazer mais um ciclinho de alta aqui, coisa que desde 2020 ela vem fazendo e tem fundamento para isso, tem cenário macro favorável para isso. Tá? E aí você vai falar de 11,50, 13 reais. Tá? O mais importante é saber os descontos, na minha opinião, porque engatou a tendência de alta e é uma companhia de setor defensivo que se beneficia aí dessa inflação estruturalmente nossa um pouco mais alta, entre os 3 a 6 a 5,25%. Como hoje nós estamos próximos do IPCA a 12 meses de 3, pessoal, eu vejo essa margem até os 5, caminhar do IPCA até os 5 como natural, estrutural, né? Quando a gente olha para aquele gráfico da inflação, e eu já trouxe para vocês aqui algumas vezes esse gráfico, vamos ver se consigo resgatar ele novamente para vocês. Vou colocar aqui. Então, esse é o gráfico do nosso IPCA pós-plano real. Esse é o gráfico, por exemplo, do IPCA pré-plano real, né? Inflação nossa lá nas alturas, aí pós-plano real ficou Nutella, né? Ficou tranquila, de certa maneira. Bacana? E aí eu trago para vocês o momento que nós estávamos ali em setembro, começo. Agora a gente fez uma quedinha aqui, mas continua ainda em alta em relação a agosto. Isso deve ser mantido. Caso belisquemos aqui o 2,95 por uma recessão, algo do tipo, uma queda das commodities, tá? A gente pode ter, né, o rebote dos 2,95 até o padrão, né, a média, que é o 5,15. Então, enquanto a gente tem o Roberto Campos contratando cortes de juros, tá? E a inflação com essa gordura para subir, na minha opinião, no acumulado, tá? Até os 5,15, 5,25, pessoal, é atraente utilidade pública, ponto final. E a Alupar é uma delas. Olhando para a Alup 11, pessoal, e finalizando o vídeo para vocês, tá? Essa é a mais líquida e o alvo é 34,60. Tá? Os descontos estão, cliquei bem em cima, deixa eu clicar um pouquinho mais abaixo. Os descontos estão em 27,39, 26,93, principalmente 26,93 é o primeiro, tá? Depois o segundo aqui, 25,75, 25,7. Lembrando que dos 26 para baixo já começa a ser interessante pelo preço teto atual, terminando aqui em 24,74. Quem está com o copo meio vazio, 22,76, tá? Depois o 20,25, 20,16. Não é meu cenário base dos 22, tá? Meu cenário base é dos 24,74 para cima, tá? Sendo o início 26,93 do desconto, alvo, pessoal, 34,60. Beleza? Feito isso, Alupar atualizada para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.